a fuga para o Egito era uma noite tranquila em Belém. As estrelas brilhavam intensamente no céu, como se observassem atentas cada movimento daquela pequena cidade. Maria, ainda exausta dos últimos eventos, embalava o pequeno Jesus em seus braços, cantando uma canção suave, talvez uma melodia aprendida de sua mãe. O bebê parecia em paz, alheio às ameaças que pairavam sobre sua vida. José, por outro lado, estava em alerta. Como chefe da família, ele sentia o peso da responsabilidade de proteger Maria e o menino. De repente, enquanto dormia, José teve um sonho que mudaria tudo. Um anjo, com uma presença impressionante, apareceu diante dele em meio a uma luz radiante. A voz era firme, mas repleta de compaixão: "Levante-se, José. Pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Não perca tempo. Herodes está à procura da criança para matá-la. Fiquem lá até que eu os avise novamente." José acordou ofegante, como se o sonho fosse real, e ele sabia que era. O anjo do Senhor já havia falado com ele antes, e aquela mensagem urgente não poderia ser ignorada. Ele se levantou rapidamente, olhou para Maria e, com delicadeza, a despertou. "Maria, precisamos partir agora", disse ele com seriedade. Ainda que assustada, Maria confiava plenamente em José e sabia que aquela ordem vinha de Deus. Era madrugada, e o frio cortante parecia envolver a casa simples onde estavam. José, com mãos ágeis, reuniu o que podiam carregar: um pouco de pão, água e alguns pertences necessários para a longa viagem. Maria, com o pequeno Jesus enrolado em panos para protegê-lo do frio, olhava ao redor, sentindo a angústia de deixar aquele lugar que, por pouco tempo, chamaram de lar. Mas havia algo maior em jogo: a segurança do Salvador do mundo. Assim, a pequena família partiu sob o manto da escuridão. A estrada até o Egito era perigosa e cheia de desafios. As noites eram geladas, enquanto os dias eram quentes e cansativos. Eles caminhavam por terrenos íngremes, desertos vastos e caminhos solitários, sempre com os olhos atentos a qualquer sinal de perigo. Talvez encontrassem animais selvagens, bandidos ou mesmo soldados que poderiam questionar sua fuga. José, um homem forte de fé inabalável, guiava o burro que carregava Maria e Jesus. Seu coração estava em constante oração, pedindo proteção e força para continuar. Maria, mesmo cansada, mantinha Jesus perto de si, como se seus braços fossem uma muralha intransponível contra qualquer ameaça. O silêncio muitas vezes dominava o caminho, quebrado apenas pelo som dos passos no solo arenoso e pelo canto distante de algum pássaro noturno. Ao longo da jornada, a providência divina se manifestava. Talvez um pastor, vendo a família exausta, tenha oferecido um pouco de água fresca. Ou um mercador, movido por compaixão, tenha dado um pedaço de pão. Cada ato de bondade parecia um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava com eles, guiando e protegendo. Depois de dias que pareciam intermináveis, finalmente chegaram ao Egito. Era um lugar estranho, com costumes, língua e rostos diferentes. Mesmo assim, José e Maria sabiam que ali estariam a salvo da fúria de Herodes. Eles encontraram um local para morar, ainda que simples, e começaram a reconstruir suas vidas como estrangeiros. José provavelmente trabalhou como carpinteiro, usando suas habilidades para sustentar a família, enquanto Maria cuidava do pequeno Jesus, que crescia cercado de amor e proteção. Enquanto isso, em Belém, Herodes, furioso por ter sido enganado pelos magos, ordenou uma atrocidade: que todos os meninos com menos de 2 anos fossem mortos. Foi um ato cruel e impiedoso, uma tentativa desesperada de eliminar aquele que ele considerava uma ameaça ao seu trono. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus estava seguro, longe do alcance de Herodes. Anos se passaram, e um dia, o mesmo anjo voltou a aparecer a José em um sonho. Dessa vez, a mensagem trouxe alívio: "Levante-se, pegue o menino e sua mãe e volte para a terra de Israel. Aqueles que procuravam tirar a vida da criança já morreram." José obedeceu imediatamente. Era hora de retornar, mas com cautela. Ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governava a Judéia, José decidiu se estabelecer em Nazaré, na Galileia, um lugar mais seguro para a família. Lá, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, preparando-se para a missão que mudaria a história da humanidade. A história da fuga para o Egito não é apenas um relato de sobrevivência. É uma prova da fidelidade de Deus em proteger seu plano e as pessoas envolvidas nele.
É um lembrete poderoso de que, mesmo em meio a perigos e incertezas, aqueles que confiam em Deus podem encontrar direção, força e segurança. A jornada de Maria, José e Jesus nos inspira a caminhar com fé, confiando que Deus sempre estará conosco, mesmo nas estradas mais difíceis da vida. A história da fuga para o Egito é uma narrativa tão rica em lições que parece transcender os séculos e ecoar diretamente nas nossas vidas atuais. Quando olhamos para a experiência de Maria, José e Jesus, somos convidados a refletir profundamente sobre como enfrentamos as adversidades, tomamos decisões difíceis e seguimos em frente mesmo sem ter todas as respostas. Imagine-se no lugar de José por um instante. Ele não era apenas um carpinteiro, era um homem comum, com preocupações e limitações, como qualquer um de nós. Mas, em um momento crítico, ele precisou agir com coragem e fé. Ele ouviu uma mensagem que mudou radicalmente sua vida: levante-se e fuja. Não havia tempo para hesitar, nem para planejar cada detalhe. José teve que confiar que o caminho seria seguro, que haveria provisão e que aquela decisão salvaria sua família. Quantas vezes, na vida moderna, nos encontramos em situações semelhantes? Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil, algo que exige que você deixe para trás o que é familiar e confortável para seguir em direção ao desconhecido. Pode ser uma mudança de emprego, um novo recomeço em outra cidade, ou até mesmo o fim de uma relação que já não faz sentido. Assim como José, você não tem todas as respostas. Você não sabe exatamente como será o caminho, mas sente que precisa seguir em frente. E aqui está uma das lições mais poderosas dessa história. A fé não é sobre ver o caminho inteiro, é sobre dar o primeiro passo confiando que Deus estará lá para sustentar você no próximo. José não sabia como seria o Egito, mas ele sabia que Deus estava guiando. Esse é o mesmo convite que Deus nos faz hoje: confiar em sua direção, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Maria, por sua vez, nos ensina sobre resiliência. Como mãe, ela tinha em seus braços a maior das responsabilidades, o Salvador do mundo. Imagine o que ela sentiu ao deixar Belém às pressas, com medo, mas também com a convicção de que estava fazendo certo. Maria não apenas seguiu José, ela confiou em Deus com tudo o que tinha de mais precioso. Esse exemplo de entrega nos desafia a refletir: o que temos segurado com medo de perder? Será que estamos dispostos a confiar nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos nas mãos de Deus, sabendo que Ele é mais do que capaz de protegê-los? A jornada para o Egito também nos mostra algo profundo sobre como Deus trabalha. Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria presente. E veja como Ele cuidou da pequena família. Em cada passo do caminho, houve provisão. Pode ter sido um pastor oferecendo um pouco de água, um estranho mostrando o caminho ou até mesmo o silêncio do deserto que lhes permitiu escapar sem serem notados. Deus está nos pequenos detalhes, nos encontros inesperados, nas soluções que surgem quando pensamos que não há saída. Nos dias de hoje, o Egito pode representar muitos lugares ou situações na nossa vida. Pode ser um lugar de refúgio temporário, onde encontramos proteção, mas também um lugar de transição, onde Deus nos prepara para algo maior. Talvez você esteja em um Egito agora, um lugar que parece estranho, desconfortável ou até solitário. Mas lembre-se, o Egito não é o seu destino final. Ele é apenas uma parte do processo, uma etapa do caminho que Deus planejou para você. E não podemos esquecer de Herodes. A história nos lembra que, mesmo quando enfrentamos inimigos, sejam eles pessoas, circunstâncias ou nossos próprios medos, Deus está no controle. Herodes fez de tudo para destruir o plano de Deus, mas falhou. E isso nos ensina algo essencial: nada pode frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Nem as dificuldades, nem os atrasos, nem as ameaças. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando olhamos para a conclusão dessa história, vemos o cuidado contínuo de Deus. Ele não apenas protegeu Maria, José e Jesus, Ele também os guiou de volta para casa, no tempo certo. E é isso que Ele faz por nós. Ele nos conduz pelos desertos da vida, pelas noites escuras, e, quando o momento chega, nos traz de volta para um lugar de segurança e propósito. A reflexão aqui é profunda e prática. Como você está respondendo aos chamados de Deus na sua vida? Está disposto a confiar, mesmo quando não consegue ver o caminho inteiro? Está pronto para deixar para trás o que precisa ser deixado, acreditando que há algo melhor à frente?
Lembre-se, a mesma força, coragem e proteção que sustentaram Maria, José e Jesus naquela jornada estão disponíveis para você hoje. Deus está atento aos seus passos, pronto para abrir caminhos onde parece não haver saída e para transformar até os desafios mais difíceis em oportunidades de crescimento e realização. Confie nele. O Egito pode ser um lugar de transição, mas o propósito final de Deus para a sua vida é maior do que você pode imaginar.